Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, um novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já desceu o joinha aqui no início, tá bom? Para me ajudar no engajamento do canal. Não se esqueça de se inscrever aqui também. E, obviamente, ajude a gente aqui a bater a nossa meta de 30 likes para que a gente continue com a nossa playlist de Plutão na Sinastria, tá bom? E para você que deseja fazer a sua sinastria comigo, seu mapa astral, eletiva, astrocartografia ou revolução solar, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo. E então, como sempre, dentro da playlist de Plutão, eu sempre menciono, comento aqui com vocês que quando nós estamos analisando o planeta Plutão dentro da sinastria, é muito importante que a gente verifique se a pessoa da casa já possui Plutão naturalmente no mapa natal ou não, né? Então, já expliquei um pouco sobre esse contexto. O planeta Plutão sempre vai estar ali, né? Muito próximo, ambos um do outro, ou sempre em conjunção. Isso se o casal não tiver uma grande diferença de idade, certo? E essa divergência, né, de formas de interpretação podem sim mudar completamente a dinâmica um do outro aqui dentro das possíveis manifestações, como já foi dito aí em todos os outros vídeos. Já que este é um planeta com muito peso no nosso mapa astral, aonde esse planeta cai vai determinar onde nós vamos viver as coisas mais transformadoras da nossa vida, né? Tudo aquilo que dói no nosso âmago, aquilo que vem para transformar a gente, né? Que vem para chacoalhar a gente e a gente tem que aprender a lidar, a gente tem que se reinventar. Então, se a pessoa da casa naturalmente tiver Plutão aqui, então a dinâmica vai ser bem diferente também, ok? Por isso, nós vamos citar agora alguns comportamentos da pessoa da casa se ela já tiver Plutão na casa 3. Então, uma breve análise sobre Plutão na casa 3 do mapa natal antes de irmos para as possíveis combinações de sinastria, tá bom? Então a gente começa pensando que a pessoa da casa 3, ela naturalmente já pode ser uma pessoa que tem a comunicação como forma de uma ferramenta de poder sobre os outros, digamos assim. É uma pessoa que pode gostar de usar as palavras para dominar, para manipular, para controlar situações, controlar narrativas. Tem ali uma tendência a ficar testando os outros, induzindo os outros psicologicamente através da comunicação, através das palavras, a forma, né, como encaixa as coisas, como ela constrói a narrativa. Tudo isso pode ser uma forma que ela tem de influência sobre os outros. Plutão na 3 é exatamente isso, a influência que eu tenho sobre os outros. Então é uma pessoa que nos relacionamentos ela sempre vai ter esses tipos de comportamento, né? Uma característica dela que parece que é natural. Ela já faz isso meio que no modo automático, quase nem pensa quando ela tá manipulando, quando ela tá controlando uma narrativa. Quando ela está discursando, ela normalmente já fala, já se expressa dessa forma, porque a casa 3 ela também fala sobre os nossos primeiros anos de infância, fala sobre a nossa dinâmica na escola. Então, todo esse contexto normalmente vai construindo o caráter dessa pessoa. E daí isso pode se manifestar de forma construtiva ou destrutiva. Depende, obviamente, do caráter de cada um, certo? Mas é inegável que a gente pode ter sim várias disputas de poder na nossa comunicação com o outro. Aquela pessoa que, como eu disse, às vezes tenta dominar através das palavras, certo? É uma pessoa que pode sentir que precisa estar sempre um passo à frente nas conversas. Então é eu que tenho controle sobre como essa conversa vai finalizar. É exatamente isso. Também pode ser uma pessoa muito obsessiva,
com certos pensamentos ou com certas pessoas. Às vezes é muito investigativa, não necessariamente obsessiva. Se bem que a diferença entre essas duas palavras é somente a intenção, né? A intensidade que você coloca em cima disso. Mas pode ser uma pessoa assim muito compulsiva de entender tudo sobre todo mundo, todas as situações. Ela sempre, antes dela se jogar de cabeça nas coisas, ela precisa saber se aquele território é um território palpável, é seguro. Então, se eu for me comunicar e me vulnerabilizar para uma outra pessoa por escolha, eu preciso primeiramente saber se essa pessoa é uma pessoa confiável, se ela tem outros amigos, se ela já fez algum outro rompimento com outras amizades que podem ter podres delas. Exatamente isso, tá, gente? Então a pessoa investiga todo o histórico de relacionamento do outro, do parceiro. É aquela pessoa que vai querer investigar se a outra pessoa tem família, se os pais são divorciados ou não. Quer saber sobre tudo antes mesmo de se colocar à frente da situação, digamos assim. E, consequentemente, pode ser muito bem aquela pessoa muito desconfiada, né? Porque a todo momento ela precisa tentar ler entre as entrelinhas ou entender as necessidades, as intenções das pessoas antes dela acabar se fragilizando nesse relacionamento. É uma forma de blindagem que essas pessoas construíram ao longo da vida, tá bom? Isso diz muito respeito é, a infância que elas tiveram, ok? Eu não vou me aprofundar muito nesse quesito aqui, mas normalmente são pessoas que acabam descobrindo muitas coisas da família ao longo dos anos, sabe? Mentiras, ocultações, às vezes até a árvore genealógica do pai ou da mãe, sabe? Às vezes o pai tinha outros filhos fora do casamento, por exemplo, e ela só descobre anos depois, na fase adulta. Então, esses tipos de situações são muito constantes, são muito frequentes na vida dessas pessoas. É como se nada nunca fosse claro. E daí é aquela pessoa que ela busca essa clareza a todo momento, porque a vida ensinou isso para elas, né? Então, é aquela pessoa que sempre acabava encontrando mentiras das famílias, ocultações da família no geral, ou de irmãos também, né? Primos, essas duas figuras, representatividades da casa 3 podiam ser muito difíceis também. Podia-se ter uma relação de muita rivalidade com essas figuras por algum motivo. E são pessoas que sofrem muitas rupturas familiares nos primeiros anos de vida. Então, às vezes, tinham um determinado tipo de rotina, ou conviviam com certas pessoas em um momento da vida e no outro iria conviver com outras completamente diferentes. Então, todas essas pequenas necessidades de se readaptar fizeram com que essa pessoa sempre acabasse precisando desconfiar dessa estabilidade a respeito dos outros, né? Então, as pessoas mudam de uma hora para outra, se comportam diferentes de uma hora para outra, tanto com os irmãos quanto com os pais, podiam ser pessoas próximas da gente que uma hora estavam felizes, outra hora estavam tristes, outra hora estavam com raiva. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado, inclusive, em como se expressava. Se tinha ali algum medo de dizer as coisas da forma errada ou de ser mal interpretado por essas pessoas. Então, esse silêncio que foi se instaurando dentro da gente ao longo dos anos, na sua somatização, vai trazendo essas pequenas feridas abertas que ficaram. E isso acaba se reproduzindo na nossa vida afetiva mais tarde também. Que seriam aqui todos esses temas que eu já mencionei no início. Também tem toda uma questão de usar o silêncio como resposta dentro dos relacionamentos, o que não é nada legal, né? Então, óbvio que às vezes a gente precisa se dar uma silenciada ali para ver se a pessoa, né, a ficha da outra pessoa cai. Mas a grande maioria dos casos que eu atendo
com esse posicionamento são as pessoas que levam esse posicionamento ao extremo. Aquela pessoa que ela faz tanto aquele voto de silêncio que ela não tem uma comunicação funcional dentro dos seus relacionamentos, certo? Também se tem muito essa utilização das palavras de formas extremistas. E podem ser aquelas pessoas que xingam bastante, sabe? Que falam os podres dos outros, que jogam na cara os podres do seu parceiro, sabe? O que é muito, muito destrutivo para si mesmo, para a relação, para as pessoas com quem você convive. Você tem que entender que as palavras é o seu maior poder na sua vida inteira. Você tem um poder de influência muito grande. E tudo aquilo que você fala, que você comunica, pode tanto transformar a outra pessoa, como também pode destruir a outra pessoa. Porque a capacidade que você tem de pegar na sombra do outro é extrema. E daí somente você pode dosar isso de uma forma saudável, certo? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá bom? E fora todo esse lado mais oculto, sombrio de Plutão na 3, tem uma simbologia muito linda, assim, de você ser esse ponto de influência da família, dos amigos, sabe? Que você dá aqueles conselhos que são transformadores, sabe? Aqueles conselhos que às vezes dá até um tapa na cara do parceiro, ou do amigo, né? Ou da pessoa com quem a gente está conversando, mas é aquele tapa na cara necessário, sabe? E tudo é uma construção de contexto. A forma como a gente comunica, a palavra que a gente vai utilizar, a frase que a gente vai formar, o tom de voz que a gente vai usar. Então, tudo isso é uma construção de contexto, tá bom? O Plutão A3 fala muito também de pessoas que vão gostar muito de vários temas que são tabus para a sociedade. Então, magia, sexualidade, morte, política, traumas de infância, traumas no geral, né? Todo esse mundo psíquico, né, psicológico, é fascinante pra gente. É comum que essas pessoas elas gostem de todo esse mundo de autópsia, sabe? Reconstrução de cadáveres, investigação criminal. São pessoas que adoram esse tipo de temas. E justamente por isso é comum que a gente incomode com o que a gente fala, ou como a gente fala, mas normalmente eu vejo mais os temas sendo esse ponto de referência de incômodo, sabe? Do nada a gente começa a falar sobre traição, como se fosse algo normal, por exemplo, ou do nada a gente começa a falar sobre seguro de morte, como se fosse algo normal. Não que não seja, eu sei que em alguns grupos isso é natural de se conversar, as pessoas não se incomodam tanto, mas é como se a gente sempre levantasse esses questionamentos que incomodam. E agora pensando somente na perspectiva da pessoa de Plutão, isso já analisando dentro da sobreposição de sinastria, tá bom, pessoal? E depois a gente vai conversar mais sobre a perspectiva da pessoa da casa, para quem tem ou não Plutão na casa 3, ok? E agora, analisando a nossa sinastria, qual que é a perspectiva da pessoa de Plutão? Aqui a gente vai ter o mundo plutoniano do fascínio, da obsessão, do interesse por tudo aquilo que está oculto, aqui no caso, na casa 3 da outra pessoa. Ou seja, a gente vai ter um profundo interesse sobre como a pessoa da casa se comunica, como ela pensa, como ela percebe o mundo à sua volta, qual que é a perspectiva dela sobre as pessoas, qual que é a perspectiva dela sobre uma situação específica, sobre os seus pais, sobre o seu contexto. Então a pessoa de Plutão, ela fica extremamente fascinada em como a pessoa da casa pensa, como que ela arquiteta as coisas dentro da cabeça dela, os conselhos que a pessoa da casa dá, como a pessoa da casa se expressa, e isso vai depender de muitas situações.
Normalmente, quando a pessoa da casa já tem Plutão na casa 3, inclusive, já vou adiantar isso. A pessoa de Plutão, da sobreposição de Plutão, ela fica fascinada pelo mistério, né, da pessoa da casa. Porque ela já tem Plutão lá, então é uma pessoa mais silenciosa, é uma pessoa mais misteriosa, ela é uma pessoa de poucas palavras. É aquilo que eu falei, né, do silêncio ensurdecedor. Então a pessoa de Plutão normalmente fica extremamente fascinada com isso. Tipo assim, como assim essa pessoa é tão silenciosa, tão misteriosa? Por que que ela não fala o que ela pensa? Ela tem medo de se expressar da forma como ela é de verdade? É um pouquinho sobre esse sentimento, sabe? Então a pessoa de Plutão, ela fica instigada com esses traços. Mesmo quando a pessoa da casa não tem Plutão na casa 3, a pessoa de Plutão da sobreposição ainda assim sente alguma coisa ali referente aos trejeitos da pessoa da casa. Então, ao invés de se interessar por esse mistério, por esse silenciamento, a pessoa de Plutão acaba se interessando pela expressão de fato que pode ser um pouco mais natural, né, da pessoa da casa 3. Então, a espontaneidade dela, a forma como ela ri, a forma como ela projeta as palavras, sabe? Então, todo esse universo da dicção, da entonação, tudo isso é cativante para a pessoa de Plutão. Até porque, quando esse casal finalmente começa a conversar, a se comunicar, a ter uma breve troca mínima um com o outro, a pessoa de Plutão acaba percebendo o quanto a pessoa da casa é muito profunda, sabe? O quanto a forma que ela conversa com a pessoa de Plutão, a forma como ela responde, a profundidade dela com as palavras, tudo isso é muito interessante. A gente foge do superficial. Então, são diálogos que normalmente transformam a nossa vida. E a pessoa de Plutão fica muito encantado com isso. E daí vai depender muito do signo em questão. Se a pessoa da casa tiver escorpião dentro da cúspide dessa casa, a pessoa de Plutão vai realmente gostar muito da profundidade, né, da pessoa da casa, dos conselhos transformadores que a pessoa da casa dá. Se a pessoa da casa tiver Sagitário na casa 3, a gente vai ter aqui o interesse pelas filosofias da pessoa da casa 3. São filosofias às vezes disruptivas, diferentes, interessantes. Tudo aquilo que a pessoa da casa pensa e idealiza e traz como filosofia de vida é muito interessante para a pessoa de Plutão. Normalmente são pessoas mais politizadas também. Então a pessoa de Plutão gosta, né, dessa perspectiva do que é o poder para a pessoa da casa também. Então, tudo isso vai depender muito, a forma de expressão que vai encantar a pessoa de Plutão vai depender muito do signo em questão, ok? E um comportamento muito frequente da pessoa de Plutão na hora em que ela quer conquistar a pessoa da casa fica muito evidente porque ela fica meio expansiva no ambiente, digamos assim. A pessoa de Plutão, ela pode querer tentar chamar a atenção da pessoa da casa a qualquer custo. Por isso fica bem perceptível quando a pessoa de Plutão tá ali gamadinha na pessoa da casa, tá bom? Então a pessoa de Plutão ela vai buscar muito querer entender mais sobre a intimidade da pessoa da casa, no que a pessoa da casa acredita, como ela pensa, quais são os critérios dela de vida, né? Os pensamentos que ela tem, as filosofias que ela carrega. Como que foi a infância da pessoa da casa 3 também é muito interessante para a pessoa de Plutão, porque, como eu disse, né, a casa 3 tem todo esse contexto dos primeiros anos de infância. Então, esses temas também vão ser interessantes para a pessoa de Plutão. Se a pessoa da casa tiver alguns problemas de dicção, por exemplo, ou uma timidez na comunicação, algo que é bem característico
que você nota, né? Quando você conhece uma pessoa e a pessoa às vezes é um pouco mais tímida, às vezes não se expressa muito bem. Se a pessoa da casa tiver um desses trejeitos, a pessoa de Plutão vai ficar extremamente encucada. Por que que ela é assim? Por que que aconteceu isso? O que que aconteceu no histórico de vida dela que levou ela a ter esse comportamento, levou ela a ter esse trejeito, né? Essa característica na sua personalidade. Então, é uma pessoa que vai ter curiosidade sobre as situações psicológicas e emocionais que levaram a essa trava na expressão, na comunicação. Então, todo esse universo de casa 3 é muito, muito interessante para a pessoa de Plutão. E essa próxima descrição pode parecer meio superficial, mas realmente é um fato que acontece, tá, pessoal? É muito comum que a pessoa de Plutão também se interesse pela relação, como que é o relacionamento da pessoa da casa com os vizinhos, com os irmãos, com os pais até, talvez, com as pessoas da família no geral, qual que é o relacionamento que essa pessoa tem com eles e qual que é a perspectiva que ele tem sobre eles, porque o relacionamento é uma coisa, a perspectiva que a pessoa tem sobre esses familiares é outra completamente diferente. E até mesmo com as pessoas que ele convive diariamente, sabe? Que tem assim uma vivência diária na rotina, no dia a dia, essas pessoas que são da sua localidade, parentes que ele vê com frequência, às vezes até amiguinhos que já têm um grande histórico aí desde os primeiros anos de infância. Então, todos esses nichos de casa 3, a pessoa de Plutão, por algum motivo, ela se sente interessada em como que é a vivência da pessoa da casa 3 com essas pessoas no geral. E isso acontece porque a pessoa de Plutão, ela tem uma perspectiva de achar, mas na verdade ela realmente sabe, digamos assim, que consegue entender as motivações da pessoa da casa, entender como que a mente da pessoa da casa funciona. Por isso até que é uma pessoa tão interessada sobre esses relacionamentos da pessoa da casa, né? Com irmãos, com primos, vizinhos, parentes próximos. Porque é assim que a pessoa de Plutão tem a capacidade de analisar esses padrões de pensamento. Então, através do histórico que eu acabo encontrando e investigando sobre a pessoa da casa 3, eu consigo perceber aquilo que as outras pessoas não conseguem sobre este ser humaninho, entendeu? Então, é basicamente assim que as coisas funcionam dentro da cabecinha da pessoa de Plutão. E daí o que que acontece? Daqui pra frente vai depender de como a pessoa de Plutão, ou seja, o mapa natal individual da pessoa de Plutão nessa sobreposição, funciona. Então, como a pessoa de Plutão vai escolher se comportar daqui para frente, vai depender do caráter dessa pessoa individualmente, vai depender de aspectos do mapa e de questões ali envolvendo o Plutão natal dessa pessoa. Se ela for bem resolvida com o Plutão natal dela, independentemente dos aspectos que ela tiver, ela pode ser uma pessoa mais consciente desses comportamentos. Então, ser uma pessoa que entende que às vezes ela tem essa intenção, mas que não necessariamente é algo destrutivo ou que ela acaba agindo de uma forma tão intensa nesse aspecto que acaba sendo destrutivo. Então, é uma pessoa que tem uma consciência maior, certo? Agora, se essa pessoa tiver uma consciência menor, não for muito adepta ao autoconhecimento, não ter muita consciência de fato das suas sombras, dos seus comportamentos autodestrutivos, se ela for uma pessoa mais na sombra plutoniana, que muitas vezes não se importa com seus defeitos, cara, aí esse aspecto pode se tornar bem chatinho, bem complicado.
E daí é até legal analisar no mapa natal da pessoa de Plutão como que tá a situação desse Plutão, né? Então, em que signo que ele tá, para a gente entender as sombras desse signo, para a gente entender como esse Plutão vai reverberar. É legal analisar daí também possíveis quadraturas e oposições, principalmente envolvendo outros planetas que falam sobre discussões e manipulações, né? Como Marte, Saturno, Netuno, então até Urano também, mas principalmente esses três primeiros. Ou até mesmo se Plutão estiver fazendo uma quadratura ou oposição a Mercúrio, que também é bem grave, dependendo ali, né, da nossa vontade de ser uma pessoa melhor neste mundo, certo? Porque daí pode ser uma pessoa que pode tentar manipular a pessoa da casa 3 de diversas formas. Ela vai querer mudar a mente da pessoa da casa 3, a forma como a pessoa da casa 3 pensa, racionaliza as questões, sabe? A opinião ou até mesmo os ideais da pessoa da casa 3, né? A pessoa de Plutão pode querer ter esse controle sobre a narrativa da pessoa da casa 3, sabe? E pode ser muito bem aquela pessoa que fala pelo casal, ou que minimamente força um pouco dos seus ideais e das suas filosofias sobre a pessoa da casa 3. Então é aquela pessoa que muitas vezes não se deixa ser influenciada pela pessoa da casa 3 também, apesar de gostar às vezes, né, dos conselhos da pessoa da casa 3, como eu já disse, de achar interessante a forma como a pessoa da casa 3 constrói a sua narrativa. A pessoa de Plutão não necessariamente tem más intenções com isso, tá bom? De ai, nossa, ela vai ser uma pessoa dominadora, que não pode falar nada pra ela que ela também não acredite, que ela já vai querer distorcer os meus ideais, as minhas crenças, as minhas filosofias, ou que vai tentar ali me dominar ou me moldar ao pensamento dela. Não é bem isso, tá, gente? A pessoa de Plutão, ela até tem boas intenções. Como eu disse, depende muito do mapa astral individual, depende do caráter de cada um individualmente. Mas normalmente a pessoa de Plutão, ela olha para a pessoa da casa 3 e ela tem um entendimento de que a vida dela seria tão melhor se ela quebrasse com certos paradigmas sobre a própria vida ou sobre as próprias filosofias, como se a pessoa de Plutão se enxergasse como um canal de melhora de pensamento, digamos assim, para a pessoa da casa 3. E por isso a pessoa de Plutão pode ser muito chata também em relação à forma de expressão da pessoa da casa 3, sabe? Então ela vai querer ensinar a pessoa da casa 3 a ter um pulso mais firme, talvez. Vai querer ensinar a pessoa da casa 3 como que ela precisa se comportar em mediante a certos contextos na vida. Então, se você for um empreendedor, por exemplo, se a pessoa da casa 3 for um empreendedor, a pessoa de Plutão pode ficar um pouco encucada com a forma como a pessoa da casa 3 administra esse negócio, principalmente se tiver outras pessoas envolvidas no meio. Como eu disse, a forma de se relacionar da pessoa da casa 3 é importante para a pessoa de Plutão. Então, se a pessoa da casa 3 não tiver um pulso mais firme com os seus subordinados, a pessoa de Plutão vai querer ensinar ela a como que ela precisa se comportar com essas pessoas, né, com esses subordinados. Então, vocês estão entendendo o contexto das situações? E para a pessoa de Plutão, a forma como a pessoa da casa 3 se comporta, se expressa e conduz as situações são muito importantes. Pode ser algo que a pessoa de Plutão ela sempre fica puxando no pé da pessoa da casa, sabe? Ah, você precisa ser mais pulso firme, você precisa ser mais responsável, você precisa ser mais brando, né? Dependendo do contexto da sua relação. Então, isso sempre vai ser algo que a pessoa de Plutão vai questionar. Vai tentar mudar, vai tentar moldar, né? Vai tentar mostrar para a pessoa da casa 3 que a vida seria infinitamente melhor se ela melhorasse nesses aspectos.
E agora, falando sobre a perspectiva da pessoa da casa, para começar aqui a finalizar o nosso vídeo. Aqui a gente tem os dois contextos, como a gente sempre fala, né? Então a gente tem a perspectiva da pessoa da casa cujo tem Plutão no mapa natal e a perspectiva da pessoa da casa cujo não tem Plutão na casa 3 do mapa natal, certo? E começando primeiramente com os aspectos gerais que ambas as pessoas podem sentir. Aqui, obviamente, a gente vai ter uma admiração pela pessoa de Plutão, né? Então a gente vai sentir que a pessoa de Plutão admira a gente também, que ela tem um certo fascínio sobre a gente, que ela pode ser meio stalker realmente. Então a pessoa da casa 3 pode sim sentir essa energia plutoniana da pessoa de Plutão. Então essa pessoa está perguntando de mim para os meus amigos. Essa pessoa está querendo saber mais sobre a minha família, o meu histórico de vida, a minha infância, por que que isso está acontecendo. Então é aquela pessoa que vai desconfiar dessa intensidade da pessoa de Plutão, né? E ela vai gostar muito que a pessoa de Plutão ela vai exalar uma certa inteligência estratégica muito presente e ela vai gostar da forma como a pessoa de Plutão se posiciona. Ela pode até se tornar uma referência, né? A pessoa da casa pode enxergar na pessoa de Plutão uma referência de algo que eu gostaria de me tornar. Então, a gente também vai sentir muito as capacidades psíquicas que a pessoa de Plutão vai exalar pra gente. Então, é como se a pessoa de Plutão jogasse verde para colher maduro e a pessoa da casa sabe muito bem o que a pessoa de Plutão tá fazendo. E eu falei bastante sobre a pessoa de Plutão ter uma certa intuição de como a mente da pessoa da casa funciona, de quais são as ideologias de vida da pessoa da casa, como que a pessoa da casa conclui os pensamentos, né? Como que funciona realmente a mente da pessoa da casa num sentido literal. Então é aquela pessoa, a pessoa de Plutão pode ser essa pessoa que tem essa intuição a respeito do que a pessoa da casa está mentalizando. Então a perspectiva da pessoa da casa a respeito disso é exatamente de que essa pessoa tem uma comunicação telepática comigo, né? Então eu não preciso verbalizar as coisas, eu sei que a outra pessoa sabe o que eu tô pensando. Esse sentimento pode ser bem presente e, consequentemente, pode trazer também uma sensação de que você não consegue esconder nada da pessoa de Plutão. Parece que a pessoa de Plutão, ela sempre vem com a pergunta correta, sabe? Fazendo um questionamento ali referente a algo. Ela sempre percebe quando a gente começa a agir estranho ou quando a gente foge dos assuntos. Então a pessoa de Plutão ela pode perceber muito bem quando a gente começa a ter esses pequenos comportamentos com a intenção de esconder alguma coisa, por exemplo, né? E normalmente a pessoa da casa não consegue esconder muitas coisas da pessoa de Plutão, tá bom? Mas pode ser que a pessoa da casa ela queira esconder certas coisas da pessoa de Plutão, sim, tá bom? Pode acontecer o inverso também, mas eu normalmente vejo mais a pessoa da casa sendo a pessoa que quer esconder algo. Porque é um sentimento de que a pessoa de Plutão tá sempre desconfiando da gente. E daí a gente fica, às vezes, com medo, na verdade, de falar as coisas, sabe? E daí a gente tem medo do que falar, como falar. A gente não sabe como a pessoa de Plutão vai receber aquela informação. E daí a gente pode querer ficar ocultando as coisas. Então, pequenas mentirinhas, ocultamentos podem ser frequentes dentro desse relacionamento. Não quer dizer que sejam mentiras, nossa, acabou o relacionamento. Mas é alguma coisa que machuca, né? E querendo ou não, a gente ocultar e esconder coisas do parceiro não é nada interessante, né? E a questão é que no fim das contas, independentemente se você teve coragem ou não para falar o que tinha que ser dito para a pessoa de Plutão, normalmente a pessoa de Plutão ela encontra, né, essa mentirinha, esse ocultamento. Então a pessoa de Plutão ela vai cavando pelas beiradas e ela vai encontrar aquela pulguinha atrás da orelha que estava surgindo.
A não ser que a pessoa da casa tenha Plutão na casa do mapa natal, né? Na casa 3 do mapa natal. Porque daí é aquilo que eu mencionei lá no contexto de vida para quem já tem Plutão no mapa natal. A pessoa, ela já cresce dentro desse meio, né? Uma família um pouco mais mentirosa, ou que ocultava as coisas, não falava as coisas, né, de praxe, assim. E daí a pessoa vai crescendo e vai desenvolvendo essa habilidade, entre aspas. Então, normalmente a pessoa do mapa natal que já possui Plutão na casa 3 naturalmente, ela já tem essa habilidade muito bem desenvolvida de esconder as coisas, de não falar as coisas abertamente e de ficar dentro desse relacionamento onde a gente vai levando com a barriga. E daí é um grande questionamento. Se você tem esse comportamento dentro da sua relação e tem esse posicionamento, será se isso é saudável para você? Será se isso é saudável para o seu relacionamento? Por que que você continua reproduzindo esses mesmos padrões que você via quando era menor? Entende? E por que que você fica às vezes tão apegado a essas dinâmicas que também podem acontecer? Será se não é hora de simplesmente abraçar a verdade? Então, Plutão na casa 3 é exatamente esse tipo de pessoa também, né? Aquela pessoa que abraça a verdade nua e crua como ela é e continua a vida e sabe que realmente a verdade ela dói, mas ela liberta. Esse é o grande chamado, né, de um Plutão na casa 3 do mapa natal. E voltando para a nossa descrição da sinastria, aqui a gente vai ter essas dinâmicas, né? A gente pode sim acabar ocultando algumas coisas do parceiro de Plutão. Então, a gente pode querer evitar certas conversas difíceis com a pessoa de Plutão também, essa é a questão. Ou de serem um casal que faz exatamente o oposto. Então, serão aquele casal que a todo momento querem debater sobre o relacionamento, querem discutir relação. Quando eu falo discutir, debater, não é necessariamente brigas, tá, gente? Mas é aquele casal que toda hora precisa ali falar sobre o relacionamento, sobre dinâmicas do relacionamento. Tudo na relação precisa ser um catalisador de grandes transformações e grandes questionamentos. E isso na rotina, no dia a dia, pode desgastar muito. Então é legal para quando a gente precisa ter certas conversas decisivas de fato na nossa vida, né? Às vezes comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma mudança de vida completa. Aí sim, né? É legal daí discutir relacionamento. Agora, você ficar todo dia precisando trazer essas discussões diárias sobre a relação, porque um não lavou a roupa, o outro não lavou a louça, tudo pode se tornar um motivo para você entrar dentro de um monólogo de discussão de relacionamento. E daí, aqui o problema é que a gente não está realmente solucionando a raiz do problema. Por isso que as discussões vivem retornando, ok? Fora tudo isso, este é um casal que vai gostar muito de trazer a espiritualidade para dentro da comunicação. E esse é um chamado muito lindo dentro dessa sobreposição. Então, a pessoa da casa normalmente percebe que a pessoa de Plutão, ela gosta muito de conversar sobre espiritualidade. Então, a pessoa de Plutão pode constantemente apresentar a pessoa da casa 3 a novas religiões, por exemplo, a novas crenças, ideologias, perspectivas de vida, não necessariamente só relacionado à vida espiritual, mas a pessoa da casa 3 realmente fica fascinada em relação a todos esses temas que a pessoa de Plutão instiga nela, sabe? É um pouquinho daquilo que eu falei também, que a pessoa da casa vê a pessoa de Plutão como uma referência, né? Se aplica muito a esse contexto também, certo? Então, ambos podem gostar muito de debater sobre filosofias de vida, sobre religião, sobre crenças, sobre todo esse universo e de trocar bastante sobre isso, tá bom? Lá quando eu estava falando sobre a perspectiva da pessoa de Plutão sobre a casa 3, eu falei bastante que a pessoa de Plutão, quando ela está em sua baixa consciência e evolução de autoconhecimento, ela pode ser aquela pessoa que quer moldar a pessoa da casa 3.
e que acaba se tornando essa pessoa que tudo ela precisa dar pitaco e que precisa que a pessoa da casa se expresse de forma diferente e tente evoluir nesses sentidos, né? Com os seus familiares você deveria se expressar dessa forma, com o seu irmão você deveria tomar certas atitudes, dentro do seu trabalho você deveria agir assim. Então, a pessoa de Plutão ela pode querer moldar a forma como a pessoa da casa se expressa, né? E, consequentemente, a pessoa da casa 3 pode se sentir extremamente invalidada, pode se sentir controlada, pode sentir que sutilmente a pessoa de Plutão tenta coagir ela com a sua intensidade, com o seu controle, com o seu domínio. Não é nem que a pessoa de Plutão às vezes queira dominar ou controlar completamente a nossa forma de expressão ou de comunicação, sabe? A pessoa de Plutão, na verdade, ela quer fortalecer a pessoa da casa 3 dentro dessa perspectiva, sabe? Deixar ela uma pessoa mais imponente, mais respeitada. Só que a pessoa da casa 3 às vezes não quer, né? E a gente precisa aprender a respeitar quando os nossos parceiros não querem mudar em algo que eles sentem que não tem sentido na sua vida, certo? Já quando a pessoa da casa possui Plutão no mapa natal dentro dessa sinastria, cara, dificilmente a pessoa de Plutão vai conseguir exercer esse domínio que ele tanto gostaria de exercer sobre a pessoa da casa 3. Então, muito pelo contrário, né? Sempre que a gente tem a pessoa da casa com Plutão na mesma casa dessa sinastria, a gente vai sempre ter também a vontade de revidar. Então, a pessoa da casa cujo já tem Plutão na casa 3, ela não vai deixar barato, porque ela também é uma pessoa muito centrada no que se diz a comunicação dela, a expressão, a mente. Então, normalmente são pessoas muito convictas também de como elas são, de como elas se expressam, daquilo que elas acreditam, e elas não vão deixar qualquer pessoa chegar na vida delas e tentar moldá-las mentalmente, principalmente. Então, a pessoa da casa 3 ela vai ser muito reativa também referente a isso, né? Então, se a pessoa de Plutão tentar me moldar e me comer pelas beiradas ali até ela conseguir o que ela quer, meu amor, a pessoa da casa 3 ela vai revidar completamente. Então, ambos vão entrar dentro de uma dança eterna de manipulação, mentiras e ocultamentos. É exatamente isso que vai acontecer. E daí a gente vai entrar nesse sentido de que, você tá me manipulando, então eu vou te manipular também. E muitas vezes não é manipulação, né? É só a forma de expressão, a forma de comunicação que está distorcida dentro daquele caso. Ambos não falam com clareza e transparência, e daí ambos ficam se revidando. Então eu já dei várias dicas aqui durante o vídeo inteiro de formas interessantes de vocês integrarem esse Plutão na casa 3, tanto do mapa natal quanto da sinastria, né, que vai ser um reflexo da minha relação que eu tenho com os outros, para que a gente consiga melhorar aqui a nossa vida afetiva no geral, né, ter uma vida afetiva mais saudável, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito do vídeo. Estou tentando ser mais frequente aqui com os meus vídeos de sinastria. E por hoje é isso. Meu nome é Camila Bratz. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, de hypar o vídeo. E, obviamente, me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria também.